E o presidente Lula e Joe Biden se reúnem pela primeira vez após as eleições brasileiras. Confira agora os detalhes com Berenice Leite. Foi um encontro em tom de aproximação. O presidente Lula e Joe Biden se reuniram nesta sexta-feira na Casa Branca, sede oficial do governo americano. Falaram sobre assuntos de interesses dos dois países no campo social, racial e na defesa da democracia. No Brasil, nós vamos fazer o que é possível fazer. Que esteja certo que os Estados Unidos e o resto do mundo podem contar com o Brasil na luta pela democracia, na luta pela preservação ambiental. Isso não é um programa de governo, é um compromisso de fé. Lula fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Disse que o país ficou isolado nos últimos anos. O senhor sabe que o Brasil ficou 4 anos se auto-marginalizando. Um presidente que não gostava de manter relações com nenhum país. O mundo dele terminava e começava com a fake news. His world started and ended with de manhã, de tarde e de à noite. In the morning, afternoon and at night. Ele me parece que menosprezava relações internacionais. Lula disse que não tratou especificamente sobre o fundo da Amazônia, mas sim sobre a necessidade de países ricos terem a responsabilidade de financiar os países que possuem reservas ambientais. O presidente afirmou ainda que é certa a participação dos Estados Unidos no fundo e comentou ainda sobre receber investimentos de outros países. Que nós precisamos transformar a riqueza da nossa biodiversidade em algo que possa ser proveitoso para o povo brasileiro que mora na Amazônia. Eu senti muita vontade do presidente Biden em participar da construção de um fundo, sabe, com todos os países desenvolvidos do mundo, para que a gente possa tentar cuidar melhor do nosso planeta. A guerra na Ucrânia também foi um dos assuntos tratados pelos dois presidentes. Lula disse que tem conversado com lideranças de outros países sobre a necessidade de intermediar o fim da guerra. Ou seja, eu estou convencido que é preciso encontrar uma saída para colocar fim a essa guerra. E eu senti da parte do presidente Biden a mesma preocupação, porque ninguém quer que essa guerra continue e é preciso que tenha parceiros capazes de construir um grupo de negociadores que os dois lados acreditem e que os dois lados possam compreender e terminar essa guerra. Jornalistas também questionaram o presidente brasileiro sobre seu posicionamento sobre o aborto, mas Lula se esquivou, disse que o assunto deve ser tratado pelo Congresso Nacional. O presidente ainda anunciou que pretende visitar 3 países africanos: Angola, África do Sul e Moçambique. De Brasília, Berenice Leite. Bom, sobre este encontro, vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Paulo Velasco, que vai analisar para a gente como que fica a relação entre Brasil e Estados Unidos após esta viagem do presidente Lula. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Kalina, é um prazer conversar com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, como vimos na reportagem, tanto Biden quanto Lula tiveram um discurso alinhado em relação à questão climática, também falaram sobre a importância da democracia, principalmente diante dos atos do último dia 8 de janeiro aqui no Brasil e aqueles que aconteceram há cerca de 2 anos no Capitólio. Também falaram sobre o conflito Rússia-Ucrânia. Então, professor, lhe questiono, dá para considerar que este encontro discutiu, além das fronteiras bilaterais, qual o saldo, na opinião do senhor? Bom, na verdade, é o Brasil tentando recuperar uma certa projeção internacional, Kalina, um maior protagonismo na cena global. Eu acho que o Lula tenta, de alguma maneira, replicar uma política externa que já praticou nos anos 2000, em que tentava justamente atuar como uma espécie de liderança global, né? Tentar fazer do Brasil um país com maior peso e envergadura na cena internacional. E isso, na perspectiva da política externa do atual governo, passa
né, por manter um diálogo franco, aberto e produtivo com os Estados Unidos, especialmente na tentativa de identificar agendas e interesses comuns, compartilhados. Tá? Então, a partir daí, claro, vamos ainda ter a oportunidade de ver quais são os dividendos mais concretos, né? Já houve o anúncio, por exemplo, da participação dos Estados Unidos no Fundo Amazônia, né? Não deixa de ser uma vitória, uma conquista, né? Embora a participação americana vá ser, em termos de valores, uma participação relativamente pequena, mas já é alguma coisa. E agora o resto, claro, ainda é algo que teremos que acompanhar nos próximos meses. De todos os modos, é interessante para o Brasil, né, ter um diálogo importante e natural com o presidente da maior potência do planeta, né? Lembrando que nos últimos 2 anos do governo Bolsonaro, esse diálogo, né, com o Biden, ele ficou um pouco estremecido, né? Então, o Brasil tenta agora, né, a partir, né, dessa retomada, né, de uma relação mais franca, mais direta, né, reconstruir um pouco da confiança mútua que de alguma maneira se via abalada. Bom dia, professor. Ainda nessa linha que o senhor fala da reconstrução, recentemente também o presidente Lula recebeu o chanceler alemão, né, Olaf Scholz, e falou também em reconstrução, foi para a Argentina. Até que ponto, de fato, aí, há realidade nessa tentativa de reconstrução ou ainda é um discurso político, o presidente ainda não saiu do palanque? Até que ponto, de fato, nos últimos 4 anos nós tivemos aí prejuízos às relações exteriores ou ainda é uma retórica mais política do que técnica realmente? Há muito de retórica, Marcelo, né? De fato, quando a gente pensa aí, né, nesse início de governo Lula, em termos de ganhos concretos, temos muito pouco, né? Mas o discurso ele muda muito sensivelmente e é um discurso que muda justamente para tentar, né, criar uma maior afinidade, né, entre o Brasil e atores externos, né? Coisa que se via menos durante a gestão Bolsonaro, né? O Bolsonaro se permitia divergir de maneira mais aguda, por exemplo, das potências europeias, né? Ou mesmo do presidente Joe Biden, né? Agora, com o Lula, vemos o Brasil tentando não necessariamente se alinhar, né, porque a ideia não é essa, mas de tentar, né, afinar um pouco mais o discurso, né, por exemplo, na questão ambiental, quer dizer, desafiar menos, né, no tema do meio ambiente, no tema da Amazônia, né, buscando mais afinidades, né, com os europeus, né, vimos isso no encontro dele com Olaf Scholz, né, ou mesmo ontem no encontro com o Biden, né, mas, né, reitero, tudo isso muito se apresenta ainda, né, dentro de um plano mais do discurso, né, um plano mais discursivo, sem que tenhamos, né, condições ainda de mensurar, né, quais são os efeitos mais práticos disso, quais são os ganhos mais palpáveis disso tudo, né? Com relação, né, aos danos ao país durante os anos do governo Bolsonaro, né, houve de fato alguns prejuízos à imagem, né, muito por conta justamente desses relacionamentos, né, países com quem o Brasil, né, historicamente tinha uma relação, né, importante e tem uma dependência, né, marcante, né, até para poder aparecer com maior credibilidade internacional, né, como são, por exemplo, potências europeias, né, França, Alemanha, né, vimos durante o período Bolsonaro divergências, né, por exemplo, com a presidência de Emmanuel Macron na França, né, sobretudo na questão da Amazônia, né, o Bolsonaro afirmando mais uma lógica soberana do Brasil, né, no tema, soberanista, e outras divergências, né, aí já até mais agudas, eu diria, com o governo Biden, né, lembrando que o Bolsonaro demorou muito, inclusive, a reconhecer a vitória de Biden depois das eleições de 2020, foi um dos últimos líderes a fazê-lo. Isso acabou criando um certo mal-estar, né? Na relação com a Argentina, também vimos algumas rusgas, aí não só do lado brasileiro, mas também do lado do Alberto Fernandes, né, presidente argentino, contra o próprio Bolsonaro. Então, né, havia um certo mal-estar, né, em alguns dos relacionamentos externos do Brasil, e são relacionamentos, Marcelo, importantes, né, a União Europeia, os Estados Unidos, a Argentina, né, e com o Lula vemos, de alguma maneira, o Brasil tentando reassumir, né, uma relação mais próxima, mais convergente, né, isso ficou muito nítido, né, na viagem dele à Argentina e Uruguai, né, abraçando uma agenda integradora, né, enfim, que caracterizou inclusive o Brasil desde os anos 90, né, vimos ali, né, o Mercosul sendo lançado em 91, né, então vemos o Brasil abraçar de maneira muito contundente a agenda integradora, tentar reconstruir esse diálogo estratégico com os Estados Unidos, a parceria estratégica com a Argentina. Então, sim, há uma mudança, podemos dizer, mas efetivamente, reitero, é difícil ainda a gente poder avaliar de maneira mais concreta, né, o que o Brasil vai ganhar, né, ou ganha com isso, né? Teremos que esperar um pouco mais de tempo, mas a prática discursiva, né, a retórica, ela muda de maneira muito aguda.
Bem como o senhor frisou, né? Lula, desde que assumiu a presidência, já foi à Argentina, já foi ao Uruguai, agora a previsão é de que vá para a China, para Portugal também, então, de fato, existe aí uma política externa mais atuante. Em relação a este encontro com o presidente Joe Biden, professor, eles falaram sobre a preservação da Amazônia, a questão climática, esse fundo amazônico, como que deve funcionar de fato? E o senhor acredita que a questão do garimpo ilegal, que o Brasil vem sofrendo, este drama dos indígenas e Yanomamis, também entra em discussão, também entra em pauta? Kalina, entra sem dúvida, né? O presidente dos Estados Unidos, né, o democrata Joe Biden, ele tem, né, uma agenda ambiental muito forte, né? A temática do meio ambiente tem um peso muito central na agenda dele, e isso tem sido uma marca, inclusive, também, né, do próprio Partido Democrata, né? Algumas lideranças democratas, né, se colocam efetivamente como referências na questão ambiental, né, e o Biden tenta seguir muito por essa linha. Então, de certa maneira, né, o presidente Lula encontrou uma oportunidade, né, nesse encontro de tentar trazer os Estados Unidos mais para perto, em um cenário em que, claro, não só, né, temos o problema do desmatamento amazônico, né, que é uma questão crônica, evidentemente isso não começou, né, agora, né, mas se aprofundou nos últimos anos, mas temos questões correlatas, né, como você bem frisou, né, Kalina, como a criminalidade no espaço amazônico, né, por exemplo, né, a mineração ilegal, né, a atuação de madeireiras do ponto de vista ilegal também, o garimpo ilegal. Então, são problemas muito sérios que têm que ser combatidos, né, com uma atuação firme, com uma presença mais contundente, e isso, claro, tem uma relação muito direta, né, com a própria degradação do espaço amazônico, né, os prejuízos ambientais, né, que daí decorrem, né? Então, né, buscar uma convergência com o governo norte-americano, né, buscar alinhar as agendas, né, e contar com o apoio dos Estados Unidos nessa esfera é, para o Brasil, né, no contexto atual, algo muito importante, né? A própria decisão norte-americana de participar do Fundo da Amazônia dá mais representatividade, né, a esse fundo, né, criado pelo Brasil já há bastantes anos, que tem já a participação de Noruega e de Alemanha, lembrando, né, que a Alemanha vinha retendo as contribuições para o fundo, né, por divergir, né, de algumas posições do governo Bolsonaro na agenda ambiental, e decidiu, né, depois do encontro entre Lula e Olaf Scholz, decidiu retomar as contribuições para o fundo, né? Então, teremos, além de Noruega e Alemanha, que já participavam, agora dos Estados Unidos. Então, é um fundo que ganha mais representatividade, né, ganha mais visibilidade, isso pode, inclusive, atrair também outros países a quererem participar. Né, claro que ainda o desafio pela frente é gigantesco, né, na temática ambiental, né, o drama dos Yanomamis, e não só eles, né, porque os povos indígenas do Brasil, né, eles sofrem agravos, né, de toda sorte, né, o Brasil tem que ter uma política mais de médio e longo prazo, uma política mais estrutural no tema, para ver se conseguimos, né, resultados lá na frente que sejam de fato bastante positivos, e ter Estados Unidos ao nosso lado para isso pode ser importante. Tem toda aquela questão, né, professor, como o senhor falou, do simbolismo, né, porque na prática, claro que há interesses que são conflitantes, né, quer dizer, claro que os Estados Unidos quer crescer, vender para o mundo inteiro, receber turistas, e o Brasil na mesma direção. Mas essa questão do meio ambiente, ao que parece, ela é irreversível, né, e até o Brasil tem boas práticas, a energia limpa, eólica, solar, a questão da hidrelétrica, que é uma fonte limpa, o etanol nos veículos, né, todo mundo busca eletrificação justamente por não ter um combustível como etanol. Então, quer dizer, falta também essa propaganda mais positiva, e é claro que todo o lado negativo é colocado também numa forma de pressão. A gente sabe que também há um protecionismo francês, por exemplo, em relação à sua agricultura. Tudo isso funciona, é muito simbólico a política externa, né, professor? Tem muito isso sim, Marcelo. Na verdade, inclusive, vemos potências, né, do norte global muitas vezes, né, atuando de maneira incongruente, né, assumindo um discurso verde, né, um discurso ambiental, né, mas eles próprios, né, atuando de maneira muito nociva ao meio ambiente, não em seus territórios, né, mas em países periféricos, em países do sul global, né. Então eles transferem muitas vezes suas indústrias mais sujas, né, para países asiáticos ou países africanos, né, justamente degradam ali o meio ambiente, mas deixam seus territórios, né, aí mais protegidos, né, salvaguardados, digamos assim, né? Então tem muito também, né, disso, uma política de dois pesos, duas medidas, né, isso é muito comum. Os próprios Estados Unidos também, né, fazem muito isso. Então o Partido Democrata assume, né, um discurso muito em prol do meio ambiente, mas muitas vezes também para pressionar outros estados, né, a fazerem sua vontade, né, usam aquilo como uma forma de pressão, um poder de barganha. Você citou o caso,
né, europeu, né, a França é muito característica também nesse tipo de atitude, quer dizer, o governo francês, o governo de Macron, né, tem usado a temática ambiental, né, que é uma temática relevante, né, claro que sim, mas tem usado também muito para tentar impedir a implementação do acordo Mercosul-União Europeia fechado em 2019 pelo governo Bolsonaro, né, naquele contexto, né, o Brasil via uma oportunidade de ganhar presença no mercado europeu, mas, claro, o lobby agrícola francês ele é muito forte, né, e tem medo da concorrência dos produtos agropecuários que podem vir do Mercosul, né, então abraçou a bandeira ambiental, dizendo que o Brasil e outros países da região são irresponsáveis, né, e que isso impediria a implementação do acordo. Então, né, há uma politização excessiva da agenda ambiental, né, que é, reitero, fundamental, muito importante nos dias de hoje. O Brasil tem práticas que são exemplo para o mundo, né, não há dúvida disso, né, quando pensamos, né, por exemplo, na questão energética, né, isso é muito característico, muito importante, né, o Brasil, né, de fato consegue, né, ter um percentual importante, né, de energia limpa e renovável, né, por um uso amplo de hidrelétricas, por exemplo, né, então temos uma atuação, né, boa nesse sentido, mas temos um dever de casa a fazer também, né. Agora, isso não invalida a lógica da politização, né, e do abuso, muitas vezes, que países do norte global, né, praticam também na questão ambiental, tentando obter ganhos de dividendos, pressionando países do mundo periférico. Tá certo, professor Paulo Velasco, obrigada pela entrevista, excelente final de semana para o senhor. Foi um prazer, um bom trabalho para vocês. Até a próxima. Obrigada.